Meu texto eu intitulei Como Ler o Winnicott Lendo Freud. Bom, nesta homenagem ao querido Monzani, inicialmente eu vou contar como se deu o nosso primeiro contato, depois farei um uso da sua metodologia de leitura no seu livro Freud, o Movimento de um Pensamento, e, por fim, aponto quais consequências eu tiro desta aplicação. Bom, eu ingressei no curso de filosofia na Unicamp em 84 por causa da especialização em filosofia da psicanálise em especial. Bom, vocês podem imaginar a minha decepção quando eu descobri que tal curso já não existia fazia um bom tempo quando eu entrei, né? A especialização foi de 84 a 90. O fato é que fora da Unicamp, muitas pessoas continuavam a dizer que esse curso existia. Imagino que isso acontecia porque o curso deixou sua marca e porque boa parte desses professores ainda compunham o departamento de filosofia, isso para o meu alívio. E foi assim que eu fiquei sabendo do Osmir, do Monzani e do Loparic. Depois de um tempo ainda indecisos entre pesquisar em filosofia antiga ou filosofia da psicanálise, eu decidi que queria estudar conceito de angústia em Freud, elaborei um projeto de iniciação científica e fui procurar o Monzani, que eu ainda não conhecia, né? Ele me recebeu muito bem, disse que o tema era bem interessante, me deu dicas de ir atrás do livro, né, que é uma referência essencial sobre o assunto, que foi excelente, mas como eu queria enviar meu projeto para a FAPESP, naquele momento ele estava com umas pendências burocráticas com a FAPESP e não deu certo. Aí, na sequência, eu fui procurar o Loparic, que eu também não conhecia na época, né? O Loparic leu com atenção meu projeto, fez várias observações, anotações, contribuições. Nós enviamos o projeto para a agência e deu muito certo. O Osmir eu conheci depois, através das disciplinas, né? E também foi fundamental para a minha formação. Bom, desde o meu primeiro contato com o Monzani, de certa forma, e aí de uma forma ou de outra, né? Ele sempre esteve por perto, seja porque participou tanto da minha qualificação e defesa, seja por causa do seu livro, esse que eu mencionei, né? Freud, do Movimento de um Pensamento, porque ele sempre serviu como guia para minha leitura, seja para ensinar sobre Freud, né? Então, para mim é uma referência muito importante. Eu gostaria de tentar homenageá-lo usando uma das suas teses, né? Uma das teses do seu livro, que é a ideia de movimento de um pensamento. Porém, um pouco ao meu modo, olhando para o Winnicott. Trata-se aqui apenas de uma visada, né? Não tem a pretensão, nem a profundidade necessária, quer textual, quer de tempo, aqui, para ir muito longe na análise feita à maneira que o Monzani fez no seu livro. Neste seu livro, o Monzani diz que o que lhe interessa é saber como manejar a obra de Freud, pois somos instados a ter que assumir uma certa atitude frente a certos textos e conceitos de Freud. E, em geral, acaba-se caindo num certo dualismo estéril de ter de decidir entre ruptura e bloco monolítico. Monzani, com efeito, sabiamente nos adverte que, no caso da obra de Freud, cito o próprio Monzani, o que assistimos é um desenvolvimento até um estágio final, onde nem tudo é mantido, mas também nem tudo é negado. Disso eu derivo pelo menos 3 posturas ou 3 posições dessa leitura. P1, né, que é a leitura do bloco monolítico, P2, que é a leitura da ruptura, e P3, que é a leitura nem tudo é mantido, mas também nem tudo é negado. Vamos transpor este modelo metodológico em relação ao Winnicott Freud e ver o que acontece. De saída, seguindo as orientações de Monzani, devemos descartar as opções P1 e P2, porque elas levariam a um debate estéril. Não vou pôr em questão se isto é fato ou não, apenas vou continuar o exercício metodológico para tirar as consequências no final. Assim, dizer que o Winnicott assume totalmente as teses de Freud, ou seja, o bloco monolítico, ou dizer que ele teria rompido integralmente com elas, não ajudaria a esclarecer a relação entre os dois.
O que sobra, então, é P3. Como a obra de Winnicott é bastante extensa e não se articula com a mesma sistematicidade que a obra de Freud, torna-se difícil para o leitor saber que tipo de relação Winnicott tem com Freud, podendo ter as mais diversas impressões. Porém, creio que no seu livro Natureza Humana, nós temos um bom exemplo de como, no mais das vezes, Winnicott está lendo Freud. E a análise que vou propor aqui pode ser expandida, quem sabe, para outros textos. Proponho que o livro Natureza Humana seja lido em dois diferentes sentidos, ou dois movimentos, para usar uma terminologia mais à la Monzani. Um decrescente e um crescente. O movimento decrescente seria a leitura mais regular e comum, que vai da introdução, até o capítulo 1 da parte 4 do livro. A leitura em movimento crescente faz o caminho oposto. O efeito imediato que se tem é a aproximação e distanciamento de Winnicott em relação à psicanálise de Freud. Porém, algo mais parece ocorrer que exige tanto uma compreensão das consequências hermenêuticas quanto heurísticas que a obra proporciona, e por isso, em se persistindo a opção 3, ou seja, nem tudo é mantido, mas há que se admitir algumas implicações. Antes de avançar sobre este ponto, permitam-me mostrar brevemente alguns exemplos no próprio texto de Natureza Humana desses dois movimentos. Então, neste movimento decrescente, ou seja, lendo do início da obra para o final. Faço alguns destaques. Como vocês sabem, o livro não começa tratando diretamente de psicanálise. Ele está interessado em falar sobre nós mesmos, enquanto seres humanos, que, como parte da natureza, somos uma amostra no tempo. Freud aparece bem mais para frente, na parte 2, quando Winnicott começa a tratar sobre relacionamentos interpessoais. Seu movimento aqui parece ser de aproximação, pois ele diz que, cito, suas ideias decorrem quase inteiramente de Freud ou dos que vêm aplicando o seu método, que ele, Freud, denominou de psicanálise. Fim da citação. Seu elogio a Freud continua, cito novamente. Freud faz por nós toda a parte desagradável do trabalho, apontando para a realidade e a força do inconsciente, chegando à dor, à angústia, ao conflito que invariavelmente encontram na raiz da formação de sintomas, anunciando publicamente, de forma arrogante, se necessário, a importância do instinto, o caráter significativo da sexualidade humana. À primeira vista, nessa leitura decrescente, também parece haver uma aproximação e concordância com o complexo de Édipo. Winnicott diz: o termo complexo de Édipo possui um valor econômico na descrição da primeira relação interpessoal em que os instintos estão em vigor. Porém, já mesmo neste capítulo 2, embora Winnicott esteja lidando com conceitos de direito plenamente freudianos, como id, ego, superego e complexo de Édipo, seu movimento de distanciamento já começa a se delinear por meio da introdução de outros conceitos que não fazem parte do vocabulário da teoria de Freud, como elaboração imaginativa da função, estados tranquilos, estados excitados, pessoa total. Na parte 2 em diante, dessa introdução de novos conceitos e pressupostos utilizados para se explicar as fases mais iniciais do desenvolvimento das crianças e bebês e uma total não mais necessidade de se recorrer à psicanálise de Freud para desenvolver seus argumentos. Dito muito brevemente, da perspectiva da leitura aí crescente, o que se tem é o seguinte, dito muito resumidamente. Nascimento é o fenômeno que dá início à jornada do existente no entre nascer e morrer. Poder existir depende de realizar certas conquistas, a não ser pelo potencial herdado, que é a nossa tendência a amadurecer e a nos integrarmos. Possibilitados por um ambiente facilitador, todo o resto precisa ser conquistado. Nada está dado de antemão. As conquistas só podem acontecer com a ajuda de alguém que se devote a cuidar desse existente recém-nascido.
Mesmo os genes sozinhos não dão conta de nos tornar aquilo que nós somos, pessoas, se não houver um cuidado devotado no início. Cada nascimento é sempre um novo início para se chegar a ser. Só se começa a ser sob a condição da dependência absoluta. Cuidar do outro é uma questão de necessidade. O lactente necessita de cuidados iniciais e se provê esse cuidado porque a urgência de existir lhe solicita. Trata-se de uma adaptação à necessidade e não de satisfação de desejos. A solicitação demanda estar em relação. O cuidado do início, que capacita a se chegar a ser, solicita que algumas tarefas sejam realizadas por parte do cuidador, tais como segurar, sustentar, apresentar o mundo ao recém-nascido em pequenas doses. A integração só se torna possível se houver uma região na qual ela possa se realizar. Essa região é o ambiente facilitador. Esse não é um lugar de determinação espaço-temporal. Ele tem mais a ver com um quem e como do que com um que. No início, na fase da dependência absoluta, o ambiente e aquele que cuida são uma e mesma coisa. Um bebê não existe sozinho, vai repetir o Winnicott. Existir, desde o início, pressupõe uma relação entre duas pessoas, tendo o cuidado como base. Ao começar a se relacionar com o seio da mãe, o bebê também começa a sua relação com o ambiente. A função desse ambiente é facilitar com que o bebê possa continuar a ser sem sofrer interrupções. Essa facilitação permite que sua existência se mantenha sempre contínua, e isso quer dizer que o ser que ali está surgindo possa temporalizar-se. A temporalização do existente torna-se possível e, graças à sustentação que o ambiente facilitador provê, de forma contínua, sem intrusões excessivas. Bom, aí tem a questão toda da integralização, da integração, né, e da constituição, as várias idas e vindas, questão da elaboração imaginativa da função corpórea, constituição de si mesmo, né? Eu vou pular essa parte, vou para uma outra parte da discussão que nos interessa. Assim. Bom, é assim, neste movimento, né, que vai crescendo, né, da dependência absoluta a uma dependência relativa, porque, bom, no Winnicott parte dessa ideia de uma dependência mais inicial e mais absoluta e vai passando por uma ideia de dependência mais relativa, no qual é possível, então, que se chegue a uma possibilidade, de chegar a uma situação, uma relação a três, né? Portanto, é assim nesse movimento que vai crescendo da dependência absoluta a uma independência relativa, que vemos o Winnicott dizer que, aí eu cito o Winnicott, acredito que alguma coisa se pede quando o termo complexo de Édipo é aplicado a etapas anteriores em que só estão envolvidas duas pessoas e a terceira pessoa, ou o objeto parcial, está internalizado. É um fenômeno da realidade interna. Não posso ver nenhum valor na utilização do termo complexo de Édipo quando um ou mais de um dos três que formam o triângulo é um objeto parcial. Fim da citação. Assim, desdobrando este modo de ler o Winnicott lendo Freud, podemos destacar, a partir da posição 3, né, do Monzani, 3 consequências para essa leitura. A primeira, e mais evidente, a partir do livro Natureza Humana, é que se percebe um movimento de aproximação e distanciamento de Winnicott em relação a Freud. A aproximação no que se refere a manter a parte descritiva da psicanálise freudiana e distanciamento em relação à maneira metapsicológica de se esclarecer ou solucionar os fatos clínicos. Como segunda consequência, aponto que a leitura em movimento decrescente, ou seja, do começo para o fim da obra, e em seguida crescente do fim da obra para o começo do livro, Natureza Humana, nos expõe diretamente aos efeitos do círculo hermenêutico. Isso significa dizer, simploriamente falando, que
o todo deve ser entendido a partir do individual e o individual desde o todo. Por isso, ao se ler a natureza humana a partir de suas partes, tem-se a impressão não só que o Winnicott está próximo à psicanálise de Freud, como que não há mesmo grandes novidades sendo acrescentadas à teoria psicanalítica. Porém, no conjunto, o todo está sendo inteiramente ressignificado. Partindo de um belíssimo texto de Elza Dias, que está sendo publicado no livro Winnicott e a Filosofia, que vai sair daqui 2-3 semanas, intitulado O Vocabulário da Revolução Winnicottiana, no todo, o que está acontecendo é o seguinte. Contudo, o objeto passa a ser a natureza humana e não mais o psiquismo humano concebido como aparelho psíquico. O interesse recai sobre o desenvolvimento emocional da pessoa como alguém que é e precisa continuar sendo, e não apenas e parcialmente das funções sexuais. Concebe-se a jornada da vida como um processo que vai da dependência à independência, salientando sua concepção de ser humano como essencialmente relacional. Entende-se a positividade da vida como uma conquista sobre o fundo da negatividade do não ser, do qual o ser emerge, da solidão essencial, que só em parte será ultrapassada. Destaca-se a importância crucial do ambiente na constituição e desenvolvimento do indivíduo humano ao longo da vida. Dedica-se atenção não à dinâmica pulsional intrapsíquica, mas à história real das relações de um indivíduo com o seu meio ambiente desde o absoluto início. A própria ideia de amadurecimento pessoal, e não apenas instintual, o qual, mesmo sendo uma tendência, requer facilitação ambiental para realizar-se e permanecer em andamento até a morte do indivíduo. Com isso, nenhum fenômeno humano pode ser devidamente apreciado a não ser relativamente ao estágio ao qual está referido. Tira-se todas as consequências teóricas e clínicas do fato de que, no início da vida, todo indivíduo é altamente imaturo e depende de forma absoluta dos cuidados ambientais. Examina-se em detalhe a infância mais primitiva, ou seja, todo o período pré-verbal, pré-representacional, que precede e pavimenta as consequências da integração no eu. Baseado na ideia de que a integração no eu não é dada, mas uma conquista, examina-se as bases desse processo, ou seja, pesquisa-se a pré-história do indivíduo e as condições ambientais que favorecem ou não o processo. Conclui que pode haver indivíduos que não chegam a integrar-se no eu. Consequência adicional é a de que, ao invés de se ter um Winnicott freudiano, se passa a ter um Freud que se torna winnicottiano nesta obra. Winnicott mesmo diz, em Natureza Humana, não me é possível deixar de fazer uma explanação em minha própria linguagem. Isso expandido para toda a obra de Winnicott quer dizer que se lêssemos o Winnicott dos textos de 1930 à década de 1970 e depois, em retrospecto, de 1970 para os textos da década de 1930, teríamos uma ressignificação da compreensão de Freud em sua teoria do amadurecimento. Por fim, qual a última consequência que podemos derivar da posição 3 da tese de leitura de Monzani aplicada a Winnicott lendo Freud? Trata-se de uma consequência heurística, ou, se quiser, de uma mudança no modo de resolução de problemas. Desde muito cedo, Winnicott desconfia que havia algo de errado com o modo de se resolver problemas clínicos na psicanálise, em que tudo tinha que passar pela inevitabilidade do complexo de Édipo. E eu cito Winnicott, ele diz: ao mesmo tempo, nos anos 20, tudo tinha o complexo de Édipo em seu âmago. A análise das neuroses conduziu o analista repetidamente às angústias pertencentes à vida pulsional do período dos 4 a 5 anos do relacionamento da criança com seus pais. Dificuldades anteriores que vinham à tona eram tratadas em análise como regressão a pontos de fixação pré-genitais, mas a dinâmica vinha do complexo
de Édipo marcadamente genital da meninice ou da meninice posterior, que é imediatamente anterior à passagem do complexo de Édipo e início do período de latência. Então, inumeráveis histórias clínicas mostravam que crianças que tornaram-se doentes, sejam neuróticas, psicóticas, psicossomáticas ou antissociais, revelavam dificuldades no seu desenvolvimento emocional na infância, mesmo como bebês. Crianças hipersensíveis, paranoides, podiam até ter começado a ficar assim nas primeiras semanas ou mesmo dias de vida. Algo estava errado em algum lugar. Quando vim tratar crianças pela psicanálise, pude confirmar a origem das neuroses no complexo de Édipo, mas mesmo assim sabia que as dificuldades começavam antes. Isso nos coloca no centro da discussão sobre a mudança de paradigmas, discussão que eu não vou desenvolver aqui. Pois, por um lado, revela como as comunidades e sociedades científicas se comportam em relação aos seus paradigmas quando realizam algo como ciência normal, ou seja, os novos membros precisam aprender o paradigma vigente e devem resolver os problemas apresentados de acordo com as regras de solução daquele modelo. Porém, por outro lado, também revela que no desenvolvimento de uma ciência normal, anomalias surgem e que essas nem sempre conseguem ser bem acomodadas dentro do paradigma vigente. As situações clínicas às quais o Winnicott parecia enfrentar desde cedo apontam para essa situação. No entanto, Thomas Kuhn vem bem ao caso aqui para pensarmos a última das consequências da posição 3, porque, quando ocorre uma mudança de paradigmas, igualmente, nem tudo é mantido, nem tudo é perdido. A ideia é que o outro paradigma possa ser mais abrangente na solução de novos problemas, e que possa assimilar na sua matriz disciplinar os problemas do paradigma anterior. E é nesse sentido que Kuhn diz, cito o próprio Kuhn, não tenho dúvidas, por exemplo, de que a mecânica de Newton aperfeiçoou a de Aristóteles, e de que a mecânica de Einstein aperfeiçoou a de Newton enquanto instrumento para a resolução de quebra-cabeças. Em suma, parece bastante consequente utilizar a tese de Monzani de ler o movimento de um pensamento, de um pensador, quanto aplicada à leitura de como um autor está lendo o outro. No meu caso aqui, como ler o Winnicott lendo Freud. Espero com isso ter feito uma pequena contribuição com o meu texto. Muito grato a vocês. Obrigado.